Continuar adorando ao Senhor, ainda com o grupo Vocalize no final. Profeta Isaías, capítulo 40. Temos muitas pessoas em pé lá atrás, nós temos lugar lá em cima também na galeria, aqui no meio eu estou vendo alguns lugares, ou aqui em cima também, pode sentar aqui, são bem-vindos, hein? Em nome de Jesus. Profeta Isaías, capítulo 40, diz assim o verso 1: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. Talvez a sua versão, a palavra é malícia, mas no hebraico a palavra é milícia, é a guerra que estava dentro da sua alma. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por tudo o que já aconteceu aqui até este momento. Reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E cremos, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando de uma forma tremenda, poderosa aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo. E é nesse nome que nós oramos, a razão da nossa vida, Jesus. Amém. Aqui está um texto maravilhoso, escrito pelo profeta Isaías, há cerca de pelo menos 2.760 anos atrás. E é incrível, meus irmãos, que Isaías revelou que Deus aqui agora, nesse contexto, não tinha nenhuma intenção de ver o seu povo querido sofrendo. Na verdade, Isaías nos ensina ainda hoje que o nosso Deus, Ele não tem prazer na nossa lágrima, na nossa angústia, na dor da nossa alma. Deus não tem prazer nos sentimentos abatidos que se prolongam indefinidamente na alma daqueles que são de fato propriedade exclusiva dEle. Deus não quer nos ver chorar, Deus não quer nos ver sofrendo. E foi por isso que o profeta Isaías precisou agora interromper uma sequência de profecias na qual a palavra de Deus estava sendo dirigida com veemência ao seu povo. A palavra de Deus estava sendo dita, confrontando o povo de Israel diante dos seus erros, diante dos seus pecados. Mas agora, nesse capítulo 40, foi uma pausa que Deus deu através desta palavra que Ele revelou pela vida do profeta Isaías. Ele trouxe uma palavra de consolo. Ele disse que chegou a hora deste consolo, que tinha chegado a hora de confortar o coração do seu povo, que chegou a hora de dizer que o tempo da dor havia cessado, que era hora de tratar agora dos sofrimentos que todo o povo tinha passado diante daquela mensagem tão forte de constrangimento do pecado que eles estavam vivenciando, uma mensagem que foi frontalmente contra o pecado. E Deus estava agora pedindo a Isaías para levar esta palavra de consolo para aqueles que estavam vivendo uma inquietude no coração. E Deus estava falando a Isaías que toda aquela confusão, que todo aquele terreno movediço da alma, da mente do seu povo, agora era findo, agora chegou o momento do bálsamo, era o momento do consolo. Por isso que ele vai dizer no versículo 2, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia, aqui a palavra hebraica é tzvá. Tzvá significa guerra, uma guerra atrás de outra guerra. Ou seja, esta guerra que estava dentro da vida de vocês acabou. Por que acabou? Porque a iniquidade está expiada e vocês já receberam em dobro da mão de Deus por todos os seus pecados. Ou seja, Deus estava dizendo que o povo tinha sido castigado em dobro pelas mãos dele. Não porque Deus amava castigar o seu povo. Irmãos, Deus não tem prazer em castigar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas assim como um pai e uma mãe precisa corrigir os seus filhos diante dos seus erros, Deus também corrige aquele que Ele ama. E se você está passando pela correção de Deus, louve ao Senhor. Isso prova o quanto Ele te ama. Mas essa correção não vai ficar para sempre.
É por isso que esta guerra civil do coração aqui tinha acabado. Chegou a trégua. Agora era momento de ter paz no coração e experimentar o melhor de Deus. Aquilo que eu e você hoje podemos também desfrutar nesta manhã. Experimentar o consolo e o melhor de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E na verdade, meus irmãos, Deus estava oferecendo paz na consciência do seu povo. Porque a iniquidade, o pecado já tinha sido pago. Isso aqui era o prenúncio messiânico, porque o Messias Jesus Cristo viria um dia. E Jesus iria dar consolo, perdão, através da sua morte e ressurreição, como Ele nos deu. É por isso, meus irmãos, que quem hoje já creu em Jesus Cristo, quem hoje já pode dizer, eu tenho Cristo como Senhor absoluto da minha vida, você e eu recebemos em nossos corações essa consciência de que fomos perdoados, e não só perdoados, mas somos consolados diariamente pelo nosso Deus. Isso para mim é maravilhoso. Você pode ir para casa em paz, e eu também. Podemos dormir em paz, podemos olhar com os olhos fitos nos nossos filhos e dizer para eles, vamos dormir em paz, porque o nosso Deus está cuidando de tudo. É olhar para a sua esposa, é olhar para o seu esposo e dizer, vamos nos acalmar, a situação não está boa, mas o nosso Deus está presente, o nosso Jesus, que é o Príncipe da paz, Ele nunca nos abandonará. É você poder colocar a cabeça no colo dos seus pais e dizer, pai, mãe, a luta foi grande, mas eu sinto paz, assim como eu sinto paz, deitar no colo de vocês, eu sinto paz porque eu também tenho o colo do Salvador, o meu Senhor, aquele que cuida de mim. É Deus que consola. É Deus que pode mostrar para mim e para você que Ele, por amor a nós, Ele se humilhou na pessoa de Jesus Cristo. E por isso nós hoje temos vida e vida em abundância. Nós somos consolados por Deus. E meus irmãos, eu creio tremendamente que Deus, Ele também traz para as nossas vidas o consolo. E nesta manhã, Ele está dizendo para mim e para você, acalme o coração, eu estou no controle absoluto da sua história. Você crê nisso? Mas uma pergunta ainda precisava ser respondida aqui. Porque aqueles que não entendiam as coisas espirituais, talvez não estavam entendendo e conectando-se com aquilo que estava acontecendo. É a mesma coisa hoje em dia. Tem muita gente que entra e sai das igrejas, ouve a palavra, cantam, adoram o Senhor, mas continuam ainda vivendo uma vida sem explicações espirituais. Pessoas que às vezes sabem tanto da palavra de Deus, mas o coração sempre está lá fora da presença de Deus. O que precisa ser feito para que o consolo de fato seja uma verdade na nossa vida, na sua vida? Quem sabe você não é essa pessoa que entrou aqui. Você está aqui, mas de corpo presente. Você está como aquele paralítico lá no templo da Porta Formosa, registrado em Atos 3, quando Pedro e João subia às 3 horas da tarde para a oração. Você está ali sentado pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus. Você está vendo as pessoas entrando, mas você está de costa para o templo de Deus, de costa para o agir de Deus. Você está aqui, mas o seu coração está lá fora. Em nome de Jesus, conecte o teu coração diante de Deus. Se você está com o seu celular, Deus não te chamou para vir aqui na igreja agora, para ficar mexendo nesse celular. Deus te chamou para vir aqui, para adorá-lo, para ouvir a sua santa palavra, porque Ele vai fazer algo surpreendente na sua história. Você crê nisto? Algumas lições eu encontro aqui nesse texto. A primeira delas, se nós queremos este consolo de Deus, nós precisaremos então aspirar por viver uma metamorfose na nossa vida. Esta é a primeira lição. Desejar ardentemente experimentar esta metamorfose na nossa vida. Olha o que o profeta, pela ação do Espírito Santo, disse no versículo 3. Vamos ler? Eis a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para quem? Para o nosso Deus. Todo vale será levantado e abatido, todo monte, todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso será aplanado. Irmãos, sabe o que é interessante? É que este foi o texto que virou o projeto ministerial 700 anos depois, na vida de um homem chamado João Batista. E aí a gente entende esse texto,
que esse texto foi usado por João Batista no Novo Testamento, quando ele falou para o povo de Israel que o povo precisava se desentortar das suas vidas de pecado. João Batista estava dizendo, olha, assim como Deus consolou Israel, Israel antes de ser consolado, precisou retificar os caminhos, aplanar os caminhos, tirar todas as coisas escabrosas da existência deles. Porque, irmãos, Deus só pode consolar quem se dispuser a se consertar. Se a pessoa desejar de fato ser transformada, se a pessoa de fato entende que ela precisa de uma metamorfose, uma transformação radical na sua vida, porque caso contrário, a pessoa poderia até sentir melhora no coração diante da palavra quando é pregada, poderia sentir até mesmo melhora na alma ao adorar a Deus, aquilo pode pacificar a consciência, mas só que tem um problema, há um espinho que está colocado lá dentro da alma, esse espinho tem que ser retirado. Porque se aquele espinho ficar, o que vai acontecer? Vai inflamar, vai infeccionar e pode até necrosar. É por isso que a pessoa precisava desejar ter esse espinho arrancado da alma para poder experimentar o poder curativo de Deus. E pode ser que isso esteja acontecendo aqui nesta manhã. Você está sentindo bem, você está feliz, mas há um espinho chamado pecado que está alojado dentro da tua alma e esse espinho tem que ser tirado agora em nome de Jesus. Você pode até gostar de ouvir falar desse consolo, isso faz bem para o seu coração, isso traz alegria para a sua alma, saber que existe um Deus que deseja te consolar, um Deus que deseja te abençoar e esse Deus está aqui entre nós e em nós. Mas se esse espinho na sua alma não for arrancado pelo poder de Jesus, esse espinho vai perturbar você, porque você vai sair daqui e ele vai continuar te incomodando. Amanhã ele vai continuar te incomodando. Você vai trabalhar e ele vai estar te incomodando. Você vai chegar em casa e ele vai continuar te incomodando, porque ele não foi retirado. Não adianta colocar remédio em cima de casca de machucado. Você tem que colocar remédio quando tem ferida. E meus irmãos, eu olho esse texto e vejo que o Senhor, Ele sempre proporciona paz. Ele sempre proporciona uma saída para nós. Mas para estarmos desfrutando disso, precisamos desejar viver esta metamorfose. É por isso que nesta manhã, Deus incomodou no meu coração para falar para a igreja que o consolo dele é abundante sobre a vida da igreja. Deus está derramando o seu consolo, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre essa igreja. Nesse quase 1 ano e meio que aqui estou, eu tenho visto o poder de Deus se manifestar neste lugar. Vidas sendo transformadas, mas as pessoas só podem experimentar essa transformação se elas desejarem passar por esse processo de transformação. É preciso ter acerto de vida. É preciso de ter o desejo de caminhar um caminho novo. É preciso querer entrar nesse desentortar do seu ser. É uma metamorfose. Talvez você esteja aqui nesta manhã, mas você ainda está prisioneiro do seu pecado. E se você quer sair com paz na alma, com uma consciência purificada, com um novo sentido para a sua vida, com alegria ao poder chegar em casa, mesmo diante da turbulência, mas deitar no travesseiro e dizer, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Isso só pode acontecer se você desejar acertar a sua vida na presença de Deus agora. Metamorfose é deixar exatamente tudo aquilo que você estava fazendo de errado, que está te esfriando diariamente, e dizer, Senhor Jesus, molde o meu coração, transforme a minha vida, arranque esse espinho, que a minha vida a partir de hoje seja para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Diga para Deus nessa manhã, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer uma mudança completa na minha vida. Você aspira por isso? Você deseja isso? Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu vejo aqui, que se queremos este consolo de Deus, também precisaremos entender que temos que buscar satisfação naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário. Vamos repetir? Temos que buscar satisfação naquilo que é e não naquilo que é temporário. Irmãos, eu quero te perguntar algo sobre isso. Quanto tempo dura o prazer de um adultério e de uma fornicação? Quanto tempo dura o prazer de ter bebido uma bebida alcoólica? Quanto tempo dura o prazer de se drogar? Quanto tempo dura o prazer de fumar? Porque quem fuma, nunca fuma tudo de uma vez. A pessoa está fumando o tempo todo,
porque só um cigarro não resolve, ela está angustiada, e quanto mais angustiada, mais ela fuma. E toda pessoa que fuma tem esse vício para ter um pouco de prazer por alguns momentos. Cada cigarro, o cigarro acaba, ela já quer comprar outro maço. Não é assim? Pense, irmãos, em tudo aquilo que foi o nosso objeto de desejo um dia na nossa vida, a nossa cobiça, que nos levou a viver a vida até hoje, mas quem sabe uma vida errada e torta. E eu pergunto, quanto tempo durou esse prazer? Muito tempo ou pouco tempo? Com certeza foi pouco tempo. Mas este pouco tempo foi suficiente para esmagar a vida. Este tempo foi suficiente para te jogar no chão, para te envergonhar, para apontar o dedo para você e dizer, você não tem mais jeito. Meus irmãos, todo o prazer desta terra é temporário, passa rápido. E as pessoas ainda preferem o prazer que o mundo oferece do que o prazer que Deus tem dado para cada um. O prazer que Deus nos oferece é para sempre, é eterno, é uma paz que invade a nossa alma para toda sempre. Mas o prazer que o mundo oferece passa por alguns momentos. E esse prazer, depois que sai, gera em nós angústia, vergonha, dor na alma. Você pode perguntar a todas as pessoas que cometeram pecado se elas estão felizes depois que pecaram. Elas não estão. Se elas são de Jesus, elas vão sentir vergonha, constrangimento, vão chorar. Deus estava dizendo para Isaías que se o povo quisesse ter satisfação na alma, o povo tinha que buscar aquilo que era eterno, aquilo que era permanente. É por isso que Deus mostrou a Isaías no verso 6 e 7, que nós não devemos colocar a nossa vida naquilo que simplesmente evapora. Nós não devemos colocar a nossa vida exatamente naquilo que passa rápido. E olha só que comparação incrível. Leiam comigo o verso 5. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne juntamente haverá. Verá o quê? A glória do Senhor, porque da boca do Senhor o disse. O que ele está dizendo? A glória de Deus está sobre o seu povo. Se eu disser para você que a glória de Deus está nesse lugar, você pode dizer amém? Deus está aqui. A glória dele está aqui. Mas talvez alguém vai dizer, bom, se o pastor está dizendo, amém, deve estar. Você não está vendo? Há alguma coisa errada na sua vida. Sabe por quê? Porque você está buscando prazer em coisas momentâneas. Você quer respostas rápidas para o seu problema. A única resposta que vai perdurar para sempre é estar na presença de Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer no verso 6 algo muito profundo. Uma voz diz, clama, e respondi eu, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, soprando nelas o hálito do Senhor, porque na verdade o povo é relva, é erva, é mato. Sabe, irmãos, Deus estava dizendo para Isaías, diga para o povo para eles acordarem. Diga para o meu povo para eles se lembrarem que eles são tudo erva. A palavra hebraica aqui tem a ideia de grama, aquilo que todo mundo pisa, e se não tratar, dali a pouco morre. Deus estava falando, Isaías, olha só, a grama vai dar formigueiro, a grama também vai secar e vai morrer. Diga para o meu povo que tudo que eles estão vivendo nessa terra é passageiro. Meus irmãos, isso mostra para nós que os nossos gostos, nossos prazeres aqui nesta terra passam rápido demais. Você que é apaixonado por sorvete de chocolate, depois do culto da manhã, aí você vai naquela sorveteria de sua preferência, né, irmão Simval? E aí você está ali, né, olha que calorão, ainda mais lá no Rio de Janeiro, né? Aí você pega aquele sorvete e já vai assim, você dá aquela lambida, quando você olha só está a casquinha. Falei, gente, mas eram 3 bolas que estavam aqui, passou rápido, eu quero mais um sorvete. Aí depois o terno não fecha, você não sabe por quê. Porque passa rápido aquele prazer, você come aquilo, você vai comer uma lasanha agora, um churrasco agora, aí você está cheio, né? Ufa, a sua fome foi saciada, acabou. Meu pai sempre dizia quando ele acabava de almoçar, eu preciso ir no médico. Falei, por quê? Eu acabo de comer, eu perco a fome. Sabe, meus irmãos, é passageiro. Tudo aqui nessa terra é passageiro. O problema é que os nossos desejos dominam nossas mentes e a gente acha que a gente vai viver para sempre, que essas coisas vão acontecer sempre. Meus irmãos, eu vejo casais vivendo mal porque estão brigando com coisas que são passageiras.
Casais brigando por causa de dinheiro, brigando porque talvez sujou a toalha da mesa, brigando talvez porque alguém sujou o banco do carro, brigando porque talvez alguém arranhou a porta do carro, ou seja, fica brigando por coisas que são supérfluas e são passageiras. E aí as pessoas vivem mal, porque a sua paixão, o seu desejo está naquilo que é passageiro. Eu pergunto aos irmãos, quantos aqui já brigaram dentro de casa por dizer o seguinte: meu amor, para de orar, você ora demais, você lê a Bíblia demais, você canta demais. Normalmente, o que se briga dentro de casa? Você está até agora no celular, desliga esse celular. Você está jogando até essa hora, para de jogar. Você não para de ver essa programação do Netflix, né, que são várias cenas, vários episódios. Ou seja, começa a discutir: olha, você não colocou a roupa lá para lavar, olha, você não pendurou a roupa que eu mandei você pendurar, olha, você não lavou o carro como eu pedi. Vocês já repararam que normalmente é isso que nós falamos diariamente e tem desgastado tantas famílias, tantos casamentos? Quem foi que gastou isso tudo no meu cartão de crédito? Eu não aceito isso. Ou seja, vocês estão brigando por coisas supérfluas, coisas que são passageiras. Podem conversar, podem consertar, podem colocar no papel: olha, não vamos fazer mais isso, mas que isso não seja o motivo da sua alegria e do seu prazer. Ver as contas em dia, tudo certinho, a casa perfeita. Então é melhor você não ter família. Eu conversei esses dias com o Senhor e disse para ele: qual é a sua maior tristeza depois de chegar a essa idade? Ele disse: ver a minha casa vazia. Eu falei: mas seus filhos não vêm aqui com os netos? Vêm, mas é muito pouco, porque eles trabalham, não moram longe, então só uma vez ou outra eles vêm aqui em casa. E eu me arrependo, pastor, de tantas vezes que eu brigava com meus filhos, de bagunçar as almofadas do sofá, de deixar copo sujo na pia, de ver lá o banheiro, que negócio lá que não foi dado descarga. E eu falei: misericórdia, Jesus, que é isso? Um ser tão bonito fazer um negócio desse, e eu tenho que dar descarga daquilo, o negócio não vai. Quantas vezes, pastor, eu tive que pegar um balde, jogar e ficar ali: desce, pelo amor de Deus. E eu ficava brigando: quem foi o infeliz que fez isso? Não sabe apertar o botãozinho da descarga? Acenda um fósforo, pelo amor de Deus. Pastor, que arrependimento. A vida passou e eu perdi tanto tempo brigando com meus filhos com isso. E hoje eu não tenho eles aqui comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica discutindo por coisas que não têm tanto sentido. É por isso que o profeta disse: seca-se a erva, murcha-se a flor, sopra o hálito de Deus sobre ela. É como aquele vento forte do calor do deserto que vai murchando toda aquela plantação. Ele disse: diga para o povo de Israel: na verdade o povo é uma erva, o povo vai murchar. Meus irmãos, os dias de glória vão acabar. Hoje você pode estar sendo ovacionado, todo mundo te aplaudindo. Amanhã você vai ser esquecido ou ridicularizado. Sabe o que vai sobrar amanhã da gente? Só o bagaço. Aquele bagaço que foi jogado fora. Você não consegue às vezes nem subir uma escada. Você vai ter dificuldade na sua vida. E aí surge a culpa. Você começa a achar que a sua vida não tem mais sentido, que ninguém gosta mais de você. Quantas pessoas que pensam em suicídio por causa disso, porque agora se sentem sozinhos, ou seja, secaram-se, murcharam-se. A vida para essas pessoas não tem mais sentido. É por isso que o texto, irmãos, nos dá uma outra saída, porque há uma outra postura que podemos tomar neste momento em que nós nos sentimos como uma erva seca. A postura de buscar aquilo que é eterno, não aquilo que passa, não aquilo que é temporário. Olha que lindo verso 8, vamos ler juntos? Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vamos falar juntos? Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. A palavra de Deus é que entra na vida seca, destruída, desiludida, e traz vida e traz vigor. É a palavra de Deus que está aqui sendo falada, que tem poder para trazer vida a um vale de ossos secos. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é espada de dois gumes que penetra no fundo da nossa alma. Só a palavra de Deus é que pode fazer transformação e trazer vida e vida para sempre. Quantas vezes nós temos dedicado a nossa vida na palavra de Deus? Rolamos um vídeo atrás de outro vídeo, mas não temos tempo de ler a palavra de Deus. Há alguma coisa errada na nossa vida. Se a palavra de Deus é poderosa,
por que ela não tem sido prioridade em nossa história. E sabe o que é mais incrível? Que depois de 760 anos desse texto, a verdadeira palavra, a palavra de Deus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de poder e graça, cheio de poder e glória, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne e nos trouxe a tão grande salvação. Vem a terceira lição. Se você quer este consolo de Deus, você precisa entender o que é a onipresença de Deus. O que você entende pela palavra onipresença? Todo lugar. Deus pode estar agora como Ele está aqui, como em todas as igrejas que estão adorando Ele nesse momento. Ele é poderoso. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que só sabe olhar Deus pelo binóculo. Infelizmente, irmãos, muita gente pega o binóculo de teólogos, de pregadores, de líderes e fica olhando Deus pela óptica deles, como se Deus estivesse muito longe, inalcançável. Há muita gente que entende que Deus é realmente alguém que viveu aqui, nas páginas da Bíblia. É aquele que está isolado nos céus. Ele está longe de tudo, longe de todos. Só que Deus não. Deus é onipresente. Sabe o que ele disse no verso 9? Leiam comigo. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe neste monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. Para fazer o quê? Diz as cidades de Judá, o que, Júnior? Olha o que diz no final do verso 9. Eis, aqui está o vosso Deus. Sabe o que é isso? É Deus presente. Emanuel, é Deus conosco. É por isso, meus irmãos, que o salmista pôde expressar no Salmo 139, versículo 5, tu me cercaste em volta. É o Senhor que colocou sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? E olha só o verso 8, Salmo 139. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Sheol a minha cama, tu também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Sabe o que é isso? Deus onipresente. Somente essa palavra já basta para me consolar. Deus está aqui. Aleluia. Isso para mim é Emanuel. Isso para mim revela que Deus está cuidando da nossa vida. Meus irmãos, nós não precisamos teorizar ou fazer uma meditação transcendental. Não precisamos fazer exercício de yoga. Não precisamos de um poder de autocontrole na nossa mente. Não precisamos de uma nova teologia ou filosofia, ou talvez uma nova doutrina. Nós não precisamos de nada disso. Porque o que nos traz paz para a alma é a certeza de que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele se faz presente em todos os momentos da nossa história e Ele nunca nos abandona. Isso nos consola, saber que Ele é presente. Eis aqui está o vosso Deus. Eu gosto daquele corinho que canta, Deus está aqui, tão certo como o ar que respiramos, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Isso é Emanuel. Isso não é teoria teológica, eclesiológica. Isto é concreto, é real. Deus é onipresente, Ele cuida de cada um de nós. Meus irmãos, Deus nos consola com a sua presença, e a presença dEle é real aqui em nosso meio. Ver em cada rosto refletir a glória do Senhor é a certeza de que Deus está presente nas suas vidas. Os irmãos não têm noção como é lindo olhar daqui e ver o rosto dos irmãos, alguns sofridos, mas a paz da alma que o Espírito Santo dá. É por isso que Deus diz, consolai, consolai meu povo, Ele é onipresente. A última lição, se você quer ser consolado por Deus, você tem que aceitar este equilíbrio divino. Pastor, que equilíbrio divino é esse? É o equilíbrio divino de um Deus irado que corrige com um Deus pastor que acalma, que segura no colo. Este equilíbrio nós temos que compreender na nossa mente. E aonde está isso no texto? Versículo 10, vamos ler.
Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Isso mostra o quê? Onipotência, um Deus poderoso. E eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Então Deus é santo, é forte, é poderoso, é invencível. Mas ao mesmo tempo, olha o verso 11, como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Irmãos, duas lições fortes aqui. De um lado, um Deus que é dominador. De lado, um Deus que é reto, que é puro. Um Deus que exige que tenhamos uma vida reta na presença dEle, porque Ele é soberano, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o imbatível Deus. Do outro lado, Ele é pastor, é aquele que diz: vem cá, vem nos meus braços, eu vou te guiar mansamente às águas tranquilas. Como pode explicar isso? Este equilíbrio na divindade, porque há pessoas que só pensam em Deus como um Deus irado. Às vezes eu vejo pastores pregando e sempre colocam como se Deus estivesse com o olho saindo fogo, com um chicote só batendo, só reclamando. Imagina, o Henrique é assim, né, Henrique? Quando você prega, só puxando a orelha, né? Não, né? Sabe, irmão, na verdade, tem muita gente achando que Deus é só irado e ficam morrendo de medo de Deus. Eu não estou buscando a Deus porque eu tenho medo. Além de ter temor, eu tenho tremor, mas eu o amo porque Ele é o meu pastor e dele eu não terei falta. Não é isso que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por outro lado, nós cremos que Deus também é acolhedor, é aquele que cuida da alma carente, é aquele que é tanto dominador, mas também é aquele que entende a nossa fragilidade e está pronto a cuidar de nós, a tirar os carrapichos, a derramar o óleo sobre a nossa cabeça. Meus irmãos, nós só poderemos ter saúde na alma se nós conseguirmos entender essas duas ações de Deus, dominador e pastor. Nós precisamos conciliar isso em nossa mente, porque Deus domina. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque Ele é santo, mas a palavra dEle é perfeita e pura para ser obedecida, porque é um bálsamo para o nosso coração, assim como um pastor joga um bálsamo sobre a vida da sua ovelha. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele enxuga as nossas lágrimas. Deus sabe quem está com a alma machucada, magoada, arrependida. Ele vem ao nosso encontro e Ele diz: vem aqui no meu colo, porque como pastor estou te apacentando, eu estou cuidando de você, eu vou te guiar mansamente. Será que você entende que o consolo de Deus está sobre nossas vidas? Deus é dominador, mas Ele é pastor. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Nem sempre eu e você receberemos de volta aquilo que nós perdemos na vida. Nem sempre. Mas há uma total garantia de que vamos poder começar de novo pelo nome de Jesus. Porque esse Deus que domina, Ele tem prazer também de fazer nova todas as coisas e nos conduzir em pastos verdejantes. Meus irmãos, se de fato você é dele, você pode desfrutar do seu pastoreio. Quando você desfruta do pastoreio de Deus, você se torna alguém diferente. Um marido diferente, uma esposa diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, um filho, uma filha diferente, um funcionário diferente, um patrão diferente. Você vai ter a certeza de que a sua vida está focada não naquilo que perece, mas naquilo que permanece. Você vai compreender a onipresença de Deus, você vai entender o equilíbrio de Deus, você vai experimentar um Deus soberano como um Deus pastor que cuida da sua alma, que cuida da sua história. Por isso, o texto diz: consolai, consolai o meu povo. Esta manhã é a manhã que Deus está derramando sobre mim e sobre você o seu consolo. E Ele está dizendo para nós: venha para o meu braço, venha para o meu colo, eu vou cuidar de vocês. Eu sei que você está passando, eu sei a vergonha que você está vivendo, eu sei da tristeza que você está sentindo na alma, eu sei o quanto você foi ferido, o quanto você foi ferida, eu sei o quanto você está decepcionado, talvez até aqui dentro, mas eu sou o seu pastor, eu estarei com você todos os momentos, jamais, jamais te deixarei. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Assim como Deus é o nosso pastor, é o nosso amigo, Ele diz: não tenha medo, eu estou contigo. Pare de olhar para as coisas desta terra como algo que vai
ser a razão da sua vida. Tudo aqui vai murchar como a erva. Tudo vai passar. Ontem eu fui em mais um velório e eu pude ver ali o que é a vida. Você vê uma pessoa inerte naquele caixão, uma pessoa que deixou história, deixou um legado, uma pessoa que marcou vidas, partiu para a eternidade, ficou apenas a erva seca, a casca. Tantas pessoas hoje brigando, discutindo, se machucando por causa de coisas. Olhe para Jesus nessa manhã, diga para Ele: Senhor, ajude-me a pedir perdão na minha casa, por brigar por tantas vezes com coisas supérfluas, coisas que não vão durar para sempre. Talvez seja este o momento de você pedir perdão aos seus filhos, aos seus pais, à sua esposa, ao seu esposo, e dizer: me perdoe, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Este é o momento que Deus derrama o consolo sobre a sua vida, para que você possa arrepender dos pecados, mas entender que Deus é o Deus que pode neutralizar toda esta dor e tirar esse espinho que está necrosando o seu coração. Chegou o tempo de você voltar ao primeiro amor, voltar para a igreja, mas antes de voltar para a igreja, voltar para o colo de Deus e sentir o abraço do bom pastor de nossas almas. Eu convido a igreja a ficar em pé. Eu quero convidar você, se você deseja nesta manhã dizer para Deus: Senhor, aqui estou, vivendo um momento de tanta turbulência, tanto cansaço. Deus, o Senhor conhece a minha história, sabe o que eu estou vivendo. Eu estou entregando tudo a Ti. Senhor, eu não quero ter espinho nenhum no meu coração. Eu quero Te servir de todo o coração. Diga para Deus: Deus, eu quero investir naquilo que é eterno. Eu quero investir naquilo que vai permanecer para sempre. Me ajude, Senhor. Eu creio que Tu és Emanuel, o Deus presente, Deus comigo, Deus conosco. Tu és dominador, mas Tu és o meu pastor. Se você quer entregar a sua vida, eu quero orar por você, e de uma forma que é tão bonita, estarmos juntos orando. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós estamos aqui não diante do pastor, mas diante do sumo pastor, do bom pastor Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele te perdoa. Chegou o dia do consolo na sua vida, chegou o dia do refrigério para o seu coração, chegou o dia do recomeçar na sua história. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você e diga: aqui estou, Senhor, estou machucado, estou sem saber o que fazer, estou triste com a minha casa, mas eu quero ser um instrumento das Tuas mãos, para abençoar o meu lar, para abençoar a minha geração. Eu quero Te servir, Senhor, melhor. Eu quero ser um servo, uma serva do Senhor, consagrado. Se você sente, então vem aqui agora. Eu quero orar por você. O Deus que é pastor, Ele te recolhe no seu braço, no seu colo. Ele cuida da sua história. Você está com medo de quê? Ele está aqui. Ele cuida de você. Ele cuida da sua vida, da sua família, da sua geração. Alguém pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se Deus fala ao teu coração, este é o momento. Pode vir, querido. Venha. Em nome de Jesus. Você que está desejoso de fazer isso, pode vir também. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Está tudo bem? Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Você sabe como está a sua família, o seu casamento. Você sabe que você precisa melhorar, como eu também preciso. Somos humanos. Precisamos disso. Deus abençoe. Pode vir. Eu quero orar por você, pela sua família. Quero orar pela sua vida, pela sua história. Deus pode fazer nova todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Venha. Deus quer mudar a história da sua vida. Ele é o bom pastor. Só Ele entende você. Só Ele é teu amigo. Diga: aqui estou, Senhor. Este cântico que nós estamos ouvindo fala sobre isso. O Senhor acalma o nosso coração. Você crê nisso? Pode vir. Eu não vou demorar, mas eu preciso orar por você. Cante. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua
descansar em Deus. Você crê nisso? Então vem aqui à frente. Esta música fala sobre isso. E tudo escurecer, parece que você não vai sobreviver. Então diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Não fica se fazendo de forte, vem aqui. Nós estamos diante do nosso pastor. Ele nos guia às águas tranquilas. Venha, em nome de Jesus. Venha. Circunstâncias não podem alterar a promessa do Senhor. Venha. Graças do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhar. Por quê? Seu amor brilhará. Ele sempre cuidará de mim. Você crê nisso? Então venha. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Não tenha medo, cante. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em. Ó Deus, nós podemos descansar em Ti. Tu és o nosso amigo. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que podemos juntos ouvir a Tua palavra, podemos também adorar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo grupo Vocalize, que foi usado pelo Teu Espírito Santo e continuará sendo, ó Deus, para poder adorar, exaltar e glorificar ao Teu nome. Ó Deus, obrigado, porque Tu és dominador, forte, poderoso, santo, mas Tu és o bom pastor. Tu és o pastor que cuida das nossas vidas, que nos perdoa, que nos guia às águas tranquilas, que refrigera a nossa alma. Ó Jesus, muito obrigado pela Tua presença. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o nosso único e verdadeiro amigo. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã, ó Deus, o Senhor trabalhou em cada coração de uma forma muito especial. Abençoe essas vidas que aqui estão, Senhor. O Senhor conhece a história de cada um, as lutas que cada um passou, as dificuldades, ó Deus, os dias de tristeza. Derrame sobre eles o Teu consolo. Obrigado porque a Tua palavra diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Que o bálsamo dos céus, ó Deus, esteja agora alcançando lá nas profundezas desses corações. Obrigado, porque cremos que o Senhor começou uma boa obra nessas vidas e vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Eu oro, ó Deus, agradecido e consagrando essas vidas ao Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Pode dar um abraço em duas pessoas, se você não abraçou. E você pode, nesse momento, dizer: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Não tenha medo. Muito bom que Ele te vê aqui. Louvado seja o Senhor. Quero convidar o grupo Vocalize para vir aqui mais uma vez. Amém? Você deu aquele abraço bem gostoso. Então você pode tomar os seus assentos. Neste momento, o grupo Vocalize vai estar cantando música Eu Decidi, Ajoelhai e Para um Tempo Mais Feliz. São 3 músicas. E eu quero convidar você, que veio preparado para entregar os seus dízimos, suas ofertas no altar do Senhor. Enquanto eles estiverem cantando, você pode vir aqui consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Eu não sei se vai estar na projeção, mas gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo 2 Crônicas 31, verso 5. Aqui está um texto maravilhoso que diz assim: assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo e era uma grande quantidade. Que haja no seu coração esta alegria de contribuir e adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Vamos adorar ao Senhor?
de nós deram exemplo, em uma só voz proclamam Jesus. Eu decidi seguir a Cristo, seu nome sempre servirei, e não terei maior chamado que cantar com grande seu amor. Declararei que Deus é fiel, darei a vida pra missão. Se for sozinha, meu tema é esse. Oh, aleluia, eu decidi. Escuto um som, um coro poderoso, há uma nuvem ao meu redor, Por onde corro há testemunhos, a minha vida é meu louvor.